Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. É com muita alegria que nós estamos de volta com as pré-aulas das lições bíblicas da CPAD. Estivemos ausente por motivo de trabalho durante um tempo, mas estamos de volta para auxiliar professores e alunos da escola dominical que estão sempre procurando subsídios para auxiliar no preparo da sua aula. O nosso objetivo aqui é ser bênção para o reino de Deus. Nós estamos iniciando o ano de 2024, o primeiro trimestre, com esta revista abençoada que vai trazer a matéria de eclesiologia. Eclesiologia é a matéria que estuda a respeito da igreja. O nosso tema do trimestre é o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista da nossa lição, da nossa revista desse trimestre, é o já conhecido pastor José Gonçalves, que sempre traz temas muito profundos. Se você está conhecendo o nosso canal agora, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, a orar por nós, a deixar o seu like e também o seu comentário. Nós estamos hoje aqui falando a respeito da lição de número 1, que traz o título A Origem da Igreja. O texto áureo desta lição está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo de número 38, que diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Já a verdade prática desta lição diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. É um tema muito importante. Aqueles que já estudaram a teologia básica em suas igrejas, em sua vida ministerial, já têm conhecimento a respeito da eclesiologia. Mas se você não tem este conhecimento, ainda não estudou essa matéria, nós vamos aqui auxiliar você a entender um pouquinho mais e a preparar aí também a sua aula em cada domingo de escola bíblica dominical. É interessante você saber que o termo igreja, ele é bem genérico hoje e fala a respeito de muitas coisas, mas nós estudaremos a respeito do corpo místico de Cristo, a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, existem pelo menos três abordagens, e aqui eu já começo a nossa pré-aula. Existem pelo menos três abordagens em torno desta palavra igreja. Você tem a igreja como o corpo místico de Cristo, e quando eu digo corpo místico de Cristo, nós estamos querendo dizer que todos os salvos, eles fazem parte da igreja corpo de Cristo. Todos os salvos de todas as eras. É isso mesmo, você não ouviu errado. Aqueles que já morreram em Cristo continuam fazendo parte da igreja. Então, a igreja, corpo místico de Cristo, não necessariamente é a denominação, onde fazem parte de seu rol de membro aqueles que estão vivos e atuantes. A igreja corpo místico de Cristo, ela se refere aos salvos, aqueles que nasceram de novo em todas as eras, desde o início da igreja lá em Atos,
desde o início da igreja até hoje, todos continuam fazendo parte da igreja. Então, quem morre em Cristo continua sendo igreja. E no arrebatamento dos salvos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é esta igreja que nós estaremos estudando. Então, nós temos a palavra igreja, no primeiro momento, se referindo ao corpo místico de Cristo, mas o mais comum é você ouvir a palavra igreja falando da instituição. Então, as pessoas se referem à denominação. Então, em uma cidade, existem inúmeras, dezenas, e por que não dizer nas grandes cidades, centenas de denominações, né, anunciando o evangelho, cada um aí com o seu perfil, com as suas diferentes formas. Não quero entrar aqui no mérito da questão, mas esta é a igreja denominação. Então você tem a Assembleia de Deus, você tem a Igreja Batista, você tem a Igreja Quadrangular, e inúmeras igrejas, algumas antigas, outras recentes, mas são denominações. Nós vulgarmente chamamos de igreja. Então, este é o segundo sentido para a palavra igreja. Aí, você tem também um terceiro sentido, que é a igreja como templo. Então, as pessoas olham para o prédio onde a igreja se reúne e chama de igreja. Note que eu e você, nós somos assim também. Então, nós nos preparamos, né, minutos antes de ir para o culto, estamos ali e dizemos, estamos se preparando para ir à igreja. Mas nós somos a igreja, nós vamos se reunir como igreja local no templo, mas raramente nós dizemos, nós estamos indo ao templo, nós estamos indo à igreja. Então as pessoas dizem, olha, na esquina da minha casa tem uma igreja tal, quer dizer que tem um templo onde a igreja se reúne. Então, no primeiro sentido, a palavra igreja se refere ao corpo místico de Cristo, que é o objeto de estudo desse trimestre. No segundo momento, a palavra igreja se refere a instituições, a denominações. E no terceiro momento, de forma vulgar, nós chamamos o templo de igreja. Estou indo à igreja. Quer dizer que eu estou indo ao templo onde a igreja se reúne. Então nós precisamos separar aí em que sentido nós estamos utilizando a palavra igreja. A palavra igreja, ela vai ser usada, né, pela primeira vez no Novo Testamento. Em Mateus, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito dela. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos dar uma olhada à leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículos 1 e 2, também os versículos 37 e 38. Olhando aqui para os dois primeiros versículos, fala que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, esse daqui é um marco do início da igreja. A igreja vai ser inaugurada. Não quer dizer que ela foi gerada no Pentecostes, mas ela é inaugurada aqui em Atos, capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, a palavra Pentecostes se refere ao 50º dia após a Páscoa. Então você sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ficou com os seus discípulos por cerca de 40 dias, né? Cerca de 40 dias, e o 50º dia, né, depois da sua ressurreição, ou seja, 10 dias depois da sua ascensão aos céus, é que é o dia de Pentecostes, e eles estavam reunidos. Em outra versão diz que eles estavam concordemente, estavam em
concordância, porque este é um requisito para que a igreja receba poder, para que a igreja receba o Espírito Santo, para que a igreja seja movida pelo Espírito Santo, a igreja precisa estar em concordância. O versículo seguinte diz que de repente veio do céu. Então eu sempre enfatizo isso, que hoje muitos de nós estão esperando fazer algo aqui na terra que vai fazer com que os céus se movam. Não, é os céus que derramam. Então veio do céu. Tudo que a igreja precisa, tudo que nós precisamos nesse tempo vem do céu. E depois que houve ali o derramamento do Espírito, Pedro é levantado e prega uma mensagem como nunca. Quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. É o que diz o versículo 37, que quando eles ouviram isso, começaram a perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Então Pedro responde no versículo de número 38 do capítulo 2, este que é o nosso texto áureo: arrependei-vos. Por quê? Para ser parte da igreja, para fazer parte da igreja, é preciso haver arrependimento, conversão. Então é preciso mudar, é preciso de uma metamorfose. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E aí veja que tem dois momentos. Seja batizado para quê? Para perdão dos pecados, né? Batizados no corpo de Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro, perdão dos pecados, que é ser batizado no corpo de Cristo, que é a conversão, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Então, esta é a inauguração da igreja. Vamos falar mais sobre isso na sequência. Então, nós temos o povo de Deus na Bíblia e na história. Este é o primeiro tópico da sua lição. E o nosso comentarista deixa bem claro, tanto na revista quanto no livro, que a palavra hebraica que é utilizada para se referir ao povo de Deus lá no Antigo Testamento, não estamos falando do Novo ainda, estamos falando do Antigo Testamento, é uma palavra que é transliterada por kahal, Q-A-H-A-L, kahal. Não sei se seja esta a pronúncia correta, mas esta é a escrita desta palavra. Era usado para referir-se a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Você tem Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo 10, que diz assim, ó: o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, olha só, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então esta palavra aqui para ajuntamento é exatamente esta que acabamos de falar aqui, kahal, a palavra hebraica que se refere a ajuntamento. Então esta palavra ela se referia não só ao ajuntamento, mas a uma assembleia, ou a convocação para uma assembleia e o ato de se reunir, ao povo reunido, ao povo de Israel congregado, a uma multidão. Este era o sentido desta palavra hebraica. Agora, é interessante notar o que é abordado aqui ainda no primeiro tópico, que se referia exclusivamente a Israel como nação, ao Israel étnico, a uma nação que se ajuntava e se reunia tanto para o fim cultico, né, para o seu culto, ou não, ou para outros fins. Então se referia a uma nação exclusiva. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí já não é mais a língua hebraica, aí sim é o grego, e nós temos a palavra eclésia ou eclesia. Esta palavra sim se refere à igreja cristã.
Então, esta palavra, ela já não se refere mais a uma nação, ela não se refere mais a um povo étnico, não a uma raça ou a uma nação, mas a todos aqueles que, de diferentes raças ou nações, foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, isso precisa ficar bem claro. Jesus vai utilizar pela primeira vez a palavra eclésia ou eclesia em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele estava perguntando ali, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos vão responder, uns dizem que é Elias, outros João Batista, mas Jesus é direto ao ponto e diz, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, num daqueles raros momentos, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, sobre esta pedra, a declaração de Pedro, ou a presença do próprio Cristo, porque a igreja foi edificada sobre Cristo, é um só fundamento. Sobre esta pedra edificarei a igreja de vocês, a nossa igreja? Não, ele diz, a minha igreja. É importante que você, estudante, saiba que esta palavra ela não foi elaborada por Cristo ou pelos apóstolos. A palavra eclésia ou eclesia já existia no contexto grego. Quando nós olhamos para o nosso subsídio aqui, nós vemos que nos escritos de Heródoto, que é considerado o pai da história, também Xenofonte, Platão, Eurípides, todos esses historiadores e filósofos gregos já utilizaram a palavra eclésia, porque ela era comum. Eclésia ou eclesia quer dizer chamado para fora. Esta palavra, no seu contexto original, ela se referia àqueles homens, cidadãos, representantes da cidade, que eram convocados para uma assembleia, para um ajuntamento, para discutir como se fossem melhorias para o meio em que eles viviam. Era como se fosse uma câmara de vereadores, só que eles se reuniam nas ágoras. Ágora é uma praça, eles se reuniam na praça. Então esses homens eram chamados, eram convocados de dentro das suas casas, então saíam para fora e se reuniam nas ágoras, nas praças, para ali terem as suas reuniões, as suas assembleias e discutirem e promoverem o melhor para o convívio social daquele povo. Então, esta palavra já existia no contexto grego. Então, Jesus toma esta palavra emprestada, é por isso que ele diz, eu vou edificar a minha igreja, a minha assembleia, a minha convocação, tá? O meu ajuntamento. Então Jesus é bem claro em Mateus capítulo 16, dizendo que a igreja é dele. No primeiro tópico ainda, você tem ali a questão da igreja romana. Então, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então, a tradição católica, apostólica romana, dizem que Pedro foi o primeiro papa. É bem estranho porque ele era casado, né? E que depois de Pedro, a sucessão do governo da igreja chega no papa hoje. Isto não pode ser comprovado. Então, a tradição protestante rejeita por completo aí esta falácia, este argumento que não pode ser comprovado historicamente. Então, a igreja ela não foi fundada sobre Pedro. Ali em Cesareia de Filipe, quando Jesus fala sobre esta pedra, então, no grego, você tem ali Petra e tem Petros. Então, Pedro, quando ele fala de Pedro, ele está falando de Petros, uma pequena pedra, um pedregulho. Quando ele fala dele, Cristo, ele usa o termo Petra, que se refere a um rochedo, que é totalmente diferente de um pedregulho. Então, sobre esta Petra, é original, edificarei a minha igreja,
É isso que está no texto. Então a igreja é fundamentada em Cristo. Se fosse sobre Pedro, já não existiria mais. Mas a tradição romana segue desta forma. É óbvio que nós, evangélicos protestantes, não cremos assim, não aceitamos assim. Tá? Então, a origem da igreja. Então, professor, a igreja, ela estava no Antigo Testamento? A igreja foi, então, originada no Pentecostes? Então, no Antigo Testamento nunca houve? Não. A igreja, ela estava no plano de Deus, no plano do Pai, desde a eternidade. A igreja já estava no seu coração e foi idealizada por ele. Você vê o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1 e 4, quando ele fala assim, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Então veja que Paulo está falando no plural e não no singular. Então nos elegeu, ele não está falando dele, ele está falando do corpo de Cristo. Mas nós temos algumas menções indiretas à igreja, que você pode observar em alguns textos. Eu queria que você prestasse atenção e tomasse nota desses textos no Salmo 102, a partir do versículo 15. Ali tem uma menção dos gentios, né, das nações, tem menção dos judeus, que é quando se refere a Sião, no versículo 16, e fala também sobre uma geração futura. Veja que interessante esta menção aqui da igreja. Olha só, versículo 15, Salmo 102. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Que geração futura é esta? Que povo é esse que ainda será criado e que vai louvar ao Senhor? Este é o povo de Deus, é a igreja. Também há um texto profético que você precisa entender os tipos e figuras e simbolismos, que está no profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 11. Desde o capítulo 28, Ezequiel vem trazendo ali tipos. Ele apresenta o rei de Tiro como um tipo do querubim ungido, né? Até então querubim ungido, luzeiro, aquele que se rebelou e tornou-se conhecido como o diabo hoje, como o acusador, como Satanás. Então, esses capítulos aqui se referem a uma tipologia bíblica a respeito do querubim ungido que caiu. E nós estamos aqui no capítulo 31, aqui já não é mais Tiro, e sim o Egito e a Assíria que ele está se referindo. Mas fala da sua altivez. Olhe para o versículo 9, Ezequiel 31, versículos 9 e versículo 10, e veja a sua arrogância. Aí no versículo 11 diz assim, e eu entregarei na mão da mais poderosa das nações. E uma versão diz, do mais poderoso dos gentios. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Então, quem vai dar esse tratamento merecido, que vai desbaratar, que vai desfazer as obras do diabo, é a igreja. Então, este versículo aqui, simbolicamente, tipologicamente, porque alguém vai dizer, mas professor, não está se referindo à Babilônia que vai derrotar a Assíria? Sim, historicamente sim, mas eu estou abordando o texto tipologicamente, ele está se referindo à igreja. Veja só dois textos que nós mostramos aqui, o Salmo 102, o versículo 15 ao 18, e Ezequiel, capítulo 31, versículo de número 11. Aí a pergunta que não quer calar, quando a igreja passou a existir? Quando ela se estabeleceu de forma concreta? Foi no Pentecostes? Todos concordam? O nosso comentarista diz que a igreja não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João.
Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro, que é o texto que nós abordamos aqui. Professor Márcio, como você entende? Eu também vou entender que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas ela foi gerada no Calvário. Isto eu não abro mão. A igreja foi concebida no Calvário, na cruz. Mas ela nasceu, ela foi inaugurada, porque há um tempo entre a concepção e o dar à luz. A igreja foi inaugurada, ela nasceu no dia de Pentecostes, mas foi gerada no Calvário. Isso é algo maravilhoso. A igreja, ela é uma comunidade dos salvos, daqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo, aqueles que se arrependeram, que creram no Evangelho, agora eles fazem parte da igreja. É importante que o ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, não existe uma taxa para pagar, mas pela conversão, pelo novo nascimento. Isto é algo importantíssimo. Então, quando a pessoa ela crê em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, e ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo já está habitando nela, né? Ela já é nascida de novo. Este mesmo Espírito Santo, ele quer batizar essa pessoa, que é o cumprimento da promessa, batizar com o Espírito Santo e também com fogo, para que essa pessoa tenha ousadia, seja revestida de poder. Então, tem o batismo de Cristo e o batismo do Espírito Santo. O batismo de Cristo é quando ele insere o crente, né, no seu corpo. Então, ele batiza os crentes com o Espírito Santo e com fogo. É um batismo de capacitação. E o Espírito batiza no corpo de Cristo. É um batismo de iniciação formando a igreja. Então, quando a pessoa aceita Jesus, deixa eu falar isso devagar, para não ficar confuso. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo está batizando esta pessoa no corpo de Cristo. É um batismo de iniciação, ela passa a fazer parte da igreja. Aí, Cristo, ele batiza, conforme o seu querer, essa pessoa com o Espírito Santo, que é um batismo de revestimento, que é um batismo de capacitação. Então nós precisamos entender isso, é como as pessoas passam a fazer parte da igreja. Mas quando crê com o coração, confessa com a boca, já está fazendo parte da igreja, né? É a conversão, é o novo nascimento, e o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas, é uma consequência. Eu espero que esses poucos conceitos sirvam para lhe ajudar a elaborar a sua aula. Ore por nós, inscreva-se no nosso canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.